Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Um lar do cristão, casa de oração. Jesus sempre no coração. Estamos no canal Um Lar do Cristão. Nós hoje falaremos da quarta pessoa que envolve todo o universo. Começamos por ele, o causador de todas essas encrencas que tem no mundo, Satanás. Eu vou ler para vocês. Atenção, é um tema muito desagradável, mas se faz necessário falarmos desse assunto, onde as pessoas não acreditam no dia de hoje. Então vamos falar o que está na Bíblia. O assunto é governo de Satanás, o Deus dessa era. Em João 12:31, agora é o juízo deste mundo. Jesus desceu, juiz. Agora será expulso o príncipe deste mundo, Satanás. Atenção, a palavra expulso refere-se ao fato de que, por meio da morte e ressurreição de Cristo, Satanás foi vencido e tudo lhe diz respeito à sua derrota final ocorrerá quando ele for lançado para sempre no lago de fogo. Apocalipse 20:10. Nesse tempo presente, Satanás ainda está ativo e atualmente é o governante ou príncipe deste mundo. João 14:30, 16:11, 2 Coríntios 4:4 e Efésios 2:2. Hoje Satanás revela seu poder e autoridade aqui no mundo. Ele usa as coisas do mundo para atacar Cristo e o cristão. Por isso que somos ensinados a amizade do mundo é inimizade contra Deus, segundo Tiago 4:4, 1 João 2:15 e 16. Ler João 12:31, 14:30, 2 Coríntios 4:4, Efésios 2:2, 1 João 5:19. Este é o início disso que nós vamos falar. Agora nós vamos falar aquilo que ele montou nesse mundo. Ele montou vários departamentos para dominar e machucar Jesus e machucar o homem. Eu vou ver esse aqui. Olha. Tema: a luta entre os reinos. Assunto: tema: o conflito entre Jesus Cristo e Satanás. O conflito que houve em Mateus 4:4 lá está
Isso é claríssimo na Bíblia. Nós vamos falar agora o que ele, com muitas coisas que ele criou para acabar com Cristo e machucar os homens, e machucando os homens, machuca Deus. Porque nós somos filhos, criados de Adão. Criado, não é feito. Feito é lá atrás. Mas Deus desceu e fez nós como filho do barro. Filho. Não é criatura que criou. Satanás quer destruir o reino de Jesus Cristo. Tem várias citações. Satanás tentou Jesus a pecar. Lá em Mateus 4. Logo depois do batismo, ele foi para o deserto. Os demônios se puseram a Jesus Cristo. Opuseram. Deu uma briga. Satanás, em poder apenas temporário e limitado. O tempo dele está terminando. O reino que Jesus veio fazer é um reino de amor, não é aquele reino antigo, bagunçado. Agora, se nós temos um coração limpo em Deus, em Cristo Jesus, isso não vai nos atingir. Eu vou mostrar muitas coisas que tem vários estudos, não é pouco não, porque todos os livros falam dentre o bem e o mal. Em Deuteronômio 30, lá está escrito, você escolhe o mal ou o bem, escolhe o bem e viva. Já está lá, então é o conhecedor do bem, que foi dito lá, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Então nós conhecemos o bem, que é Jesus Cristo, e também vamos conhecer essa criatura, isso que machuca nós. Satanás tem o poder apenas temporário e limitado. É a vinda do Senhor, vai acabar, ele vai ser jogado no lago de fogo, daí vai acabar. Satanás não pode resistir ao poder de Jesus Cristo revelado na cruz. Ele não tem força nenhuma sobre a terra, porque ele já foi condenado. Jesus desceu e tirou a chave do inferno da mão dele. Então, nós vamos compreender aquilo que eu falei que eu ia postar. A quarta pessoa, falamos do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Agora esta é a quarta pessoa. E depois vamos falar nos próximos estudos de nós homens, que também está envolvido nesse embaraço todo do universo. No 6, Satanás será finalmente subjugado e destruído quando o Senhor voltar. Agora nós vamos conhecer o que ele plantou, vários departamentos. Parece incrível, mas vamos falar assim, vários departamentos, para que ele reinasse e mais os companheiros dele. A característica dos membros do reino de Satanás. Qual é a característica? Não estou falando do homem, não, estou falando dos potestades, os imundos, os demônios que pairam. É eles que faz parte aqui. Não estou falando nada de homem, estou falando dos espíritos malignos. Eles têm a sua função no reino do Deus dele, que é Satanás. Então eu vou ler para vocês. Primeiro, uma da característica, arrogância e agressividade. São os agressivos, perturbam. Escravidão ao pecado e a Satanás. Eles são escravos do cidadão. Eles são obrigados a praticar muitas coisas em cima do homem para machucar Jesus, machucar Deus e o Espírito Santo. E o homem dá lado, aí começa. Olha, o terceiro, engano.
quarto, ódio e hostilidade. O quinto, amargura. Influência corruptora. A influência corruptora. Ele influencia no mundo. Não vamos citar, vamos falar assim para as pessoas entenderem. Que vai ao ar para as pessoas estudarem e entender. O sétimo, lascívia e imoralidade. O oitavo, ganância e cobiça. Nono, profanos. Décimo, linguagem corruptas. 11, não herdarão o reino de Deus. Aí. Eles sabem que eles estão condenados. Que lá em Pedro, ele escreveu que o Pai, Deus, não perdoaram nem os anjos caídos. E que são eles que se tornaram espíritos malignos. Estudando no passado, antes lá do Éden, tem muitos estudos que estão embutidos, mas não é falado, é escondido, é só ali, ó. Mas nós vamos falar futuramente, porque está na Bíblia, está escondido, alguém está escondendo, para que a gente acaba sofrendo. Essa é uma das características. Tem mais. A característica dos membros do reino de Satanás. Aí, eu vou falar, é esse aqui. Está postado. Já está na rede social, já faz mais de uns 3, 4 meses. É só entrar e pegar para ler. Aí, ele é considerado filho. Filhos de Satanás. Incredulidade e rebelião. Morte eterna. Todos têm as referências. Todos têm as referências. Eu não estou só falando do tema, mas sem citar as referências que está na Bíblia. Está aqui, ó. Foi tirado da Bíblia. Andam nas trevas, quer dizer, andam na escuridão de noite. Andam. Não voam, não. Andam. Mantém e se impõe a verdade. São mentirosos. Só fala mentira. Se tá bom, tá ruim. Se tá ruim, tá ruim. Não tem, eu só falo isso. Que tá ruim, isso, o mundo vai acabar, o mundo vai... É só desgraça. Amo as coisas do mundo. Amo as coisas do mundo. Tem coisas, profissões que Deus abençoa. Como o homem vai trabalhar, não vai construir algo. Não estou falando dessas áreas, que nem automóvel, avião, colchão para as pessoas dormirem, enfim, cadeira para sentar, geladeira, é tudo bênção de Deus. Eles se opõem a tudo isso, mas criam o quê? Vícios. E aí vai, que mais na frente nós vamos ver. Vivem segundo a natureza pecaminosa. Olha que nós já postamos sobre o livro de Gálatas. Esse também aqui fala de Gálatas, porque está envolvido. Pedro fala, Mateus fala. Esse estudo aqui, tudo saiu, a maioria dos livros de Mateus. Você vê que a gente estudando, vai compreendendo a vida, e nós vamos deixando ela mais suave nos lares. Aí entra o lar do cristão. Nós vamos aprender a ler a Bíblia, o bem e o mal, e vamos associar naquilo que nós vamos permanecer. Se vamos permanecer no mal, nós vamos sofrer. Agora, se nós permanecermos bem, coração limpo, aí tudo vai bem dentro do lar. Eu já falei muitas atrás aí, vamos tirar o homem do mundo. Deixar as árvores, tudo aí as outras coisas. O que vai acontecer? Nada. Vai continuar o mundo girando. Agora põe o homem.
ele vai dar lado à maldade. É isso que está. É isso que a gente vê todos os dias da nossa caminhada nessa terra. Aqui vai dizer alguns temas que é mal e desobediente e imorais. Olha a lascívia, olha a prostituição, olha as coisas que acontecem. Não precisamos ir muito longe quando vocês assistirem o vídeo. Acompanha na rua, onde vocês andam, vocês veem quantas coisas nós podemos evitar, quantas coisas para melhorar o mundo. Que Jesus veio há 2000 anos atrás, ele veio aqui, Jesus Cristo, desceu. E resolveu fazer um reino de amor, não aquele reino antes de Cristo. Eu estou falando que nós somos reinados, filhos. Nós somos filhos porque nós temos 8 atributos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele criou nós no barro, ele fez do barro, saiu a imagem e semelhança deles. Então, tem lá os 16 atributos. Então, os atributos. Ele disse lá, o atributo só deles. Onisciente, onipotente. Aí, os outros, amor. Se ele deixa nós com amor, porque nós somos filho. Criatura foi quando apareceu lá atrás, na época lá de Adão, de Caim, de Enoques. Tem tanta coisa lá atrás, de Noé, e chegou até aí há pouco tempo, antes um pouco de Cristo Jesus, né? Tem coisas que no primeiro tempo, nos primeiros anos depois de Cristo, isso aí é outro assunto. Mas vamos só entender qual é o reino e por que nós sofremos muito. Vai aparecer aqui o porquê. Agora vai a manifestação do reino. Ele é manifestado aqui na terra. Nesse momento que nós estamos aqui gravando, vocês estão assistindo, vão assistir, você vai ver que só tem coisas que é tudo negativo. Não se fala. O Brasil produz bilhões, mas fala que não tem nada. A pessoa ganha um dinheiro, não está bom. Tudo é assim. Então nós temos que, não é também, que nós somos viciados à oração. Eu vou falar de oração, depois no final. Não é oração, é renovação do coração, dos vícios que já estão plantados na terra e nós adquirimos pela desobediência dos pais antigos, que Adão e Eva lá no Éden. Eles vieram e ensinaram tudo que não presta. Então nós sofremos nessa era, mas só que agora, nesse momento, nesse tempo que estamos vivendo, essa era final, nós temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Nós temos o nome, temos o sangue de Jesus. Tem o anjo que nos acompanha. E se o anjo ficar com problema, então ele chama, vem os amigos dele para ajudar-nos nós. E sabe qual é o problema? O problema é que nós caímos nesse reino aqui. Perdemos essas bênçãos todas. Eu não falo assim bobagem, eu falo do coração. Porque nós precisamos renovar. Nós precisamos continuar renovando os lares. A igreja já está cheia. Agora, se os lares forem um lar cristão, estudando a Bíblia, é o lar, cada um no seu lar. Não é vizinho, parente, irmão, filho, não. Cada um no seu lar. Orar. Vou falar das orações, que nem ele
não pode, com essas 3 orações que nós já postamos, que já olha, graças ao bom Jesus, ao bom Deus, que teve muitas visualizações, muito. As 3 orações que saíram da boca de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ele não bloqueia. Agora eu vou orar para você. Não sobe. Nós sofremos. Bom, vou ler aqui as manifestações. Manifestações é o que eles ficam ali, vão se manifestar. Olha o que ele traz. Em João 10:10 e 1 Pedro 58. A destruição. Mas não é a destruição de cá, a destruição do ser humano. É a nossa destruição. Ele destrói nós. O segundo, cheio do espírito imundo, do mundo. É o mundo. Cheio da vontade que a gente vê por aí. Aqui em 1 Coríntios 2:12 e Tiago 4:4. É só olhar lá. O terceiro, falsos milagres e possessões demoníacas. Olha, as pessoas vão, faz expulsão demônio, depois vai a pessoa, sai, volta a fazer as mesmas coisas desses reinos, se torna pior. Eu vou falar. Olha quantas referências tem sobre falso milagre e possessão demoníaca. Olha, Mateus, 2 Tessalonicenses 5, Apocalipse 13, 14. Quantas? Está orientando nós. Inclusive Jesus já nos orientou a respeito disso. Quarto, presença de espíritos malignos. Que reino bem montado, né? Eles estão manifestando nesse reino. É o reino criado, o reino do cidadão. Satanás criou normas para os filhos dele. Que os filhos dele veio aquele 1/3 do céu e ficou aí. Na crucificação de Cristo Jesus, muitos já foram. Aqueles que tiveram Jesus, a gente não sabe direito, mas... Aqui, espírito maligno, ó. Mateus 8:28, Mateus 12, 22, 29, Marcos 5, 2-5 e 9, Marcos 6, 13, Atos 19, 16 e Apocalipse 18, 2. Fala da presença dos espíritos malignos. O quinto, obras da carne. Tudo que é vício, pecado, se torna vício. E depois nós não somos, vive o pecado, nós não vivemos mais no pecado, vive no vício. Como fumar, sou vício. É um vício de fumar, de mentir, e um monte de coisas. Ler também, ó, tem muitas citações, ó, não estou falando, isso aqui, se procurar essas citações, está tudo aqui na Bíblia. Ó. Tem estudos profundos a respeito disso. Agora nós vamos ver os deveres do membro do reino de Satanás. É um assunto muito longo. Não tenho muita pressa, porque esperei muitos anos vendo, fazendo. E graças a Deus, Deus deu a oportunidade. Primeiro, viver para si. Adorar a Satanás e o anticristo. Qual que ele tem que fazer? Não estou falando que é homem, não. Estou falando os espíritos, que depois nós vamos citar aí e ver quem é. Não estou falando que é homem que está fazendo isso aqui, não. Eles vivem para si. Eles vivem para atormentar a vida do cidadão.
se ele não tormentar, ele vai se lascar com Satanás. Porque está aqui, ele tem que viver para si, adorar a Satanás e o anticristo. Tem várias aí, Daniel 11, 30, 33, 2 Tessalonicenses 2, 4, Apocalipse 12, 4, 8, 12 e 15. Está lá escrito. Agora vem o segundo. O dever dele, é um dever. É que nem nós for trabalhar, nós temos o dever de trabalhar, produzir, fazer as coisas da gente. É um dever. Então eles estão aí para isso, não estão para mais nada, só desgraça. Fala o segundo. Odiar e perseguir os cristãos e a Cristo. Aí, ó. Eu sou um cristão, você está assistindo a um cristão, nós somos perseguidos. Se nós batizarmos nas águas, então, é que nós é um filho renovado, vamos falar assim, um filho renovado, não é criatura, é um filho. Nós somos filhos, nós somos criados pelas mãos de Deus, só que através de Adão. Agora, para trás, é outros estudos. É um estudo muito mais profundo que é ocultado. Não. Olha aqui no terceiro. Promover o mal e corromper o reino de Deus e sua justiça. Olha o que eles fazem. Olha as igrejas tudo vazias. Muitas estão lá cheias, mas sei lá. Olha, aqui tem muitas referências. Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 referências. O que ele faz, promover o mal e corromper o reino de Deus e sua justiça. Quarto, amar o mundo. Eles amam o mundo do jeito que está aí. A gente não pode falar porque envolve muita coisa, mas quem lê, entender e vê no mundo, né? Você vê, isso é o amor do mundo. O que é o amor do mundo? É ter tudo aquilo que você não consegue. Mas eles conseguem atormentar a vida da gente. Eu tenho um Fusquinha, vamos supor, estou andando com o Fusquinha simples. Aí vem ele, não, olha lá, tem aquele carrão lá, você pode comprar. Aí a gente vai, nossa, é mesmo, e vai na agência, dá o Fusquinha de entrada que não vale nada, e sai com um carnezão desse tamanho, e vai sofrer 5 anos para pagar. Amar o mundo, ele quer destruir nós. Quinto, não esperar a volta de Jesus Cristo. Por que eles não querem? Eles não querem que volte Jesus. Porque eles já estão condenados. Para eles não tem mais perdão. Para nós que ainda estamos respirando, né? A turma fala, vou buscar Deus, eu quero Deus, eu vou buscar Deus. E Deus está constantemente assim, ó. O sopro de Deus em nós. Por enquanto que nós estiver respirando, Deus está dentro de nós. Sendo bem ou sendo mal, Ele está dentro de nós, nessa era, depois de Cristo Jesus. Então eu respiro. Esse dia eu respirei o dia inteiro. Deus me deu a oportunidade de viver o dia inteiro, porque eu respiro Deus. Nós respiramos sopro de Deus. É assim que eu entendo. Agora, se não é assim, não, mas eu entendo assim. Então está aqui. Esses são alguns dos deveres. Agora, eu vou mostrar para vocês o problema que eu sempre já mostrei nas gravações passadas. Isso é um problema sério nos dias de hoje. Sério, seríssimo. Se a pessoa se encontra nesse reino, ou influenciado a esse reino, vamos dizer assim,
nós humanos estamos influenciados por esse reino, olha o que Jesus nos orientou. Ele diz, cuidado, aqui eu vou ler para vocês, ó. Vou ler, ó. Quando Satanás entrou no mundo, aí, não é isso aqui? Está em Mateus 12. Mateus 12, 43, 45. Do aconselhamento de Jesus, ele aconselhou a isso. Como também em João 8, 34, a 44, que ele diz para o sacerdócio, vocês não têm meu Pai, o Deus de vocês é Satanás. Ó. Jesus, quem quiser ler, não é o Celso que está falando, eu leio e posso também. Vou ler aqui para você. Em Gênesis 3, lá embaixo, explica a origem de todo o sofrimento da raça humana sobre a terra. Por causa de quem? Por causa disso. Satanás. Está aqui. Ele aqui, ó. Aí, ó. Tema. Satanás. Olha o que Jesus orienta. Quando ele entrou no mundo. Mas quando ele entrou no mundo, é bem mais atrás do que na época de Jesus, bem, muitos anos mais tarde, bem lá embaixo, bem da Eva e Adão. Ele entrou no Éden. No Éden. No mundo foi muito bem, muito mais atrás. Eu vou ler aqui. As orações feitas sem base bíblica, olha, sem base bíblica. Observação. Cuidado quando oramos para uma pessoa. Ela vai causar mais preocupação à pessoa. Olha, eu orei com uma pessoa. Sem base bíblica, sem, né, em nome do Senhor, é lógico que vai sair o mal. Mas sem a base bíblica é complicado. Jesus nos orientou assim, cuidado quando oramos para as pessoas. Aí vem, e quando o espírito imundo, espíritos imundos, membros do reino de Satanás, ainda nessa era, sai de uma pessoa, o homem da pessoa, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Observação, tem muitas referências aqui. No versículo 44, então ele diz, quem diz? Satanás, ele não morre. Ele leva chumbo e vai voltar tudo de novo. Ele não morre. Nós expulsamos, ele vai e fica nesse reino aqui, ó. Isso que as pessoas às vezes não entendem, que não é muita oração, não. É renovação, como Cristo Jesus veio renovar o mundo. Ele gosta tanto de nós, que quer renovar, que nos deu o Espírito Santo, os anjos. Deu 8 atributos. Eu tenho os atributos que estão aqui. Aqui, eu já postei faz tempo. Está aqui, ó. São 16. Isso está na Bíblia. Você vai encontrar lá em Provérbio 4. Os atributos. 8 desses permanecem a nós. O amor, a tolerância, tudo que é bom de Deus, Ele deu para nós. Agora, isso aqui, isso, longe. Então, no versículo 44 de Mateus 12, 44, então diz, quem diz? Aquele espírito que foi expulso da pessoa, uma doença, tudo envolve doença, tudo manifestação é demoníaca. Algumas não é. Voltarei para a minha casa. Que casa? Onde morava o cidadão que eu orei para uma pessoa, saiu o mal dela, o mal saiu e voltou. Foi para cima, ficou pairando no ar. Ele olhou. Eu voltarei para a minha casa de onde saí.
Saiu da onde? Saiu da pessoa. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Ó, você vê. Não tem mais nada do nome de Jesus, do Espírito Santo, de Deus, Jesus no coração. Está vazio. Então ele vem e volta. E no 45, então ele vai voltar. E leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, encontram ali, habitam ali. E são os últimos atos desse homem, pessoa, serão piores do que o primeiro. Eu estava com uma leve dor de cabeça, saiu. Depois tem uma enxaqueca que não saiu de jeito nenhum. É por aí essas coisas. Então não é muita oração. A pessoa tem que se renovar. O mundo está sendo renovado. Tem seres aí, mundos, que eu não gosto nem de falar, mas é estudo. Futuramente vamos falar, porque não para aqui só o estudo dele. Quando nós falarmos da quinta pessoa, que somos nós, está tudo aqui, ó. Olha, está tudo aqui. É a próxima gravação. Você vai ver que o erro não está tanto assim, está em nós mesmos. Assim acontecerá também a essa geração má. Não sou eu que escrevi, está aqui em Mateus 12, 43, 44. Bíblia é Bíblia, você estuda e entenda. Pedir oração, ou quem faz oração, tem que tomar cuidado. Não é qualquer oração. Vou orar. Aí essa pessoa que recebeu aquela bênção, que em nome de Jesus, se eu lançar o nome, eu creio que acontece, porque tudo se dobra ao nome de Jesus. Essa bênção que nós temos, o nome de Jesus. Tudo se dobra. No fel, no ar, em todo lugar. Se eu lancei o nome, ele não volta vazio, ele vem com segurança e para aquilo que foi lançado, ele executa. Mas a pessoa sai da oração e vai para o mundo. E ele encontra a pessoa, olha, ele quem? Aquele que saiu da pessoa. A pessoa está na mentira, na soberba, na prostituição, na ira, na lascívia, no roubo, na fofoca, na preguiça e etc. Para orar por uma pessoa, devemos orientar ela para que não suceda coisas piores do que ela. Aí, está aqui. E assim, como está uma bênção, isso que eu recebi, que é o lema do Lar do Cristão, Jesus sempre no coração. Se nós temos Jesus no coração, isso aqui, isso, chama disso, que o que merece é um desprezo total do homem a respeito deles. Isso não tem nome. Nós temos Jesus no coração, o mal sai. Ele não vem, porque ele sabe que selou. E as 3 orações que já estão postadas, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver. Porque elas saíram da boca de Deus. E Deuteronômio 8,3 diz: não só de pão viverá o homem, mas de tudo que proceder da boca de Deus. E essas 3 eu saíram. Olha de João 17, inteirinha. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que hão de crer em mim através da sua palavra, da Bíblia. Hoje, creio em Jesus, aquela oração ele fez para nós hoje. E assim eu agradeço a paciência de todos vocês. Mas vamos caminhar.
Por enquanto que respiramos, nós temos Deus. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Amém? Um lar do cristão. Casa de oração. Jesus sempre no coração. Lar do Cristão, o lar de oração.